De nada. Então, eu tenho o EMDR, assim, para mim, como um agente muito espetacular nos meus resultados. E com a experiência, com os estudos, com as pesquisas que existem já sobre o EMDR, que ao longo desses 20 anos tudo mudou, as coisas com as quais nós vamos trabalhar aqui, elas estão muito fundamentadas, quer ver aqui, ó, belezinha? Estão muito fundamentadas aqui nesse livrinho, falando das pesquisas, falando dessa autocura, dessa imagem de cura que a Francine nos conta. Então, esse trabalho de hoje, nós vamos dividir da seguinte forma. Nós vamos começar com a cura. Ué, Miriam, mas o trabalho não é o final, a cura? É sim, mas nós vamos ver o que é a cura, segundo a Francine, com o método do sistema PAI, para que a gente tenha uma clareza, bem-vinda, querida, para que a gente tenha uma clareza do que é que a gente vai fazer, onde a gente vai trabalhar, como funciona o MDR e esse modelo do PAI, para que a gente, então, aí mergulhe. Para que vocês saibam, hoje nós vamos ter um intervalinho, então nós vamos fazer um trabalho de 2 horas, 2 horas e meia, vamos dar uma pausinha, depois a gente volta. De qualquer forma, hoje a gente encerra às 6h30, amanhã a gente começa 8h30, 8 horas ou 8h30? Acho que é 8h30, né? Vamos até a 1h30. Então, isso daqui, eu vou me certificar direitinho do horário. Mas isso daqui é assim, nós vamos fazer a cura para ingressar aqui, para vocês entenderem como o MDR oferece trabalho e como é possível. E nós vamos começar a queixa. E provavelmente vamos terminar a queixa hoje. Amanhã nós teremos crenças e teremos um caso que eu atendi, né, uma pessoa que eu atendi, com o passo a passo. A pessoa cedeu a imagem, claro que a imagem está distorcida, a voz está distorcida, mas ela sabia que era para esse uso, então eu fiz um trabalho bem didático, foi bem interessante. No final, nós vamos ver o feedback desta paciente, depois de praticamente um mês, eu a atendi em outubro e peguei o feedback ontem, porque não era exatamente uma paciente de constância minha, eu ofereci e ela topou para ser filmada e trazer uma queixa, tal, vocês vão ver que maravilha que foi. Foi bem legal. E aí, nesse finalzinho, quando a gente estiver passando o feedback, eu vou pedir para vocês olharem para o feedback. Não é exatamente uma prova, mas é muito legal, porque vocês vão ouvir o feedback e vão relacionar com aquilo que ela trouxe, com os caminhos que foram percorridos ao longo de todo o processo nesta sessão, que foi uma sessão só, mas durou por volta de 2 horas. Aqui ela está reduzida, porque eu tirei todos os momentos, né, de estimulação, mas procurei não cortar nada dos dizeres para a gente poder aproveitar todo o sentimento, como é que ela foi andando e o resultado que ela trouxe. Relembrando vocês, nós vamos trabalhar com queixa, crença e cura, e nós vamos abrir agora o nosso momento falando primeiro de cura, para vocês entenderem como é que ela se processa e depois onde que ela se encaixa, tá bem? Vamos nós. Muito bem. Respirem. Vocês já tinham acesso a esse slide, correto? Que é um slide que vai contar um pouco a história deste curso, né? As fases aqui ao lado, o que você... Tem outras coisas que entram aí a todo tempo, nós sabemos, mas em linhas gerais, dentro de todo o processo, a ideia era poder falar deste eixo que é o eixo de queixa, crença e cura. Esse é o nosso objetivo. Então, é lógico que qualquer pessoa que quiser oferecer um curso sobre o histórico, sobre o processo da dessensibilização, será muito bem-vindo. Mas, neste caso, o que nos interessa, de fato, é essa ideia clara
de que dentro de todo o processo do EMDR existe uma queixa, né? Existe esse paciente que traz esta dorzinha que você está vendo aqui. Depois, nós temos essa crença que eu coloquei, não à toa, este símbolo de um carimbo, e depois cura, porque essa cura será alcançada através da liberação cerebral que será dado aí dentro do modelo do pai, que é aqui que nós estamos, então. Então, vá respirando e vamos aqui acompanhando. O que é isso, gente? Então, como começa? Eu não sei quanto e qual a implicação, né? O quanto vocês têm de informação sobre o modelo de processamento adaptativo da informação, mas é como se, de fato, o nosso cérebro estivesse como um grande receptor, ele vai ganhando as informações, é um processo adaptativo da informação. Isso daqui é vida, viu, gente? É um processamento para que você se adapte ao mundo a partir da informação que ele lhe dá. Isso aqui é bem lindo do lado de fora e do lado de dentro do cérebro, como se de fato ele funcionasse como uma máquina. Ele vai receber uma informação, ele tem que se adaptar a isso, e para isso ele tem um processamento. Então, de cara, a gente vai falar um pouquinho assim sobre estas frases que estão aqui, elas estão todas no trabalho da Shapiro, eu retirei de lá. Um equilíbrio, né? Então, vamos lá. Um equilíbrio, o que se pressupõe que seja esse processamento adaptativo da informação. É um equilíbrio neurológico em um sistema físico, que é o nosso cérebro anatômico, né? Então, é um equilíbrio neurológico de todas as funções neurológicas em um sistema fisiológico que processa a informação, objetivando uma resolução adaptativa. Então, aqui, vocês, aqui comigo, eu tenho uma máquina na minha cabeça. Essa máquina, ela tem um processo fisiológico, correto? Ela tem um processo que é neurológico. Então, nós vamos desde a anatomia dos neurônios, né, até como eles estão funcionando quimicamente. E isso tudo é feito para que a gente processe informação. O que é informação? Conhecimento. O que é conhecimento? Tudo que a vida me dá. Então, conhecer a Miriam, conhecer o MDR, conhecer o pai, o sistema pai, conhecer um amigo, tudo na sua cabeça funciona do mesmo jeito. Vocês entendem? A informação, o conhecimento, ele vai entrar na nossa cabecinha do mesmo jeito, ele é processado desta maneira. Eu tenho que ter um equilíbrio neurológico dentro desse meu sistema que é fisiológico e anatômico, que vai processar, então, objetivando, querendo, buscando, não é? Uma resolução adaptativa. Bacana, né? Então, vamos seguindo aqui, porque o pai é muito importante. Eu trouxe aqui, a Francine fala que essa base que ela dá, olha que legal, ela fala que essa base que ela dá do processamento da informação, da adaptação dessa informação, é um processo que Freud já falava, que Pavlov já falava. Piaget ela não diz, Piaget eu que pus aí. Eu quero falar um pouquinho disso para vocês entenderem o quanto eu vejo o MDR aí, vocês vão ver também, muitas vezes ser assolado, pessoal criticando, fazendo todo um trabalho contra, que não é científico. Quero que vocês entendam uma coisa. A psicologia é uma ciência a partir do comportamento, né? Ela não tem, muitas vezes, bases profundamente neurológicas e fisiológicas que deem cara e crivo a um resultado. O MDR, que eu saiba, é a que mais dá.
Vocês entendem? É o que mais tem pesquisa e tudo mais. Mas como é muito bom, está crescendo, as pessoas atacam e criticam. Mas Freud, só para vocês entenderem um pouquinho, por que ela diz que é semelhante ao que acontece dentro da teoria de Freud? Toda a teoria diz que o indivíduo busca algo. Então, Freud diz que é o prazer, né? O Pavlov, né, diz que é a saciação, o Piaget chama de equilíbrio, o Roger vai chamar, acho que não é ressonância, não me lembro, mas é uma coisa como se fosse assim, uma naturalidade das coisas, quando eu me lembrar eu falo. Cada teoria chama de uma coisa, tá bem? Aqui, assim, quando o Freud buscava mostrar que existem informações não adaptadas, né? Informações registradas de uma maneira que interfere no presente e que a pessoa nem sabe, mas que está mal adaptada, foi armazenada de uma forma errônea, a gente não precisa falar de nada, só do caso da Naó, o primeiro caso de Freud, onde tudo começou, e ele começou os trabalhos dele, ali, quando ele descobre o inconsciente, a gente já começa a entender que haverão questões mal processadas, esse é o nome, dentro do processamento adaptativo da informação. Em outras teorias terão outros nomes, tá bem? Então, tem uma reação no presente, que é justificada por alguma coisa que está dentro da memória, da mente, do cérebro desta pessoa, e então ela acaba reagindo de determinada forma que ela quer ou não quer, né? Mas aqui, fica claro isso para vocês? Assim, já tem um nuance. Quando ela fala de Pavlov, da associação aqui, ela está falando de condicionamento. Tudo bem que Pavlov começou ali com uma coisa com os cães, com a saliva, com a digestão, mas ele vai caminhando e ele fala de condicionamento. De uma forma geral, o que nós sabemos? Que nós aprendemos coisas e nos condicionamos a elas. Nós evitamos a dor, né? O estímulo aversivo, lembram dessas coisas antigas de faculdade? Antigas para alguns, eu sei, vamos seguir. Então, é importante que vocês saibam que tinha já toda essa similaridade sem provas concretas e que foi muito, muito, muito respeitado isso. Piaget é um autor muito, vamos dizer assim, maravilhoso, né? Ele tinha 5 formações de faculdades, ele tinha algumas pós-graduações, é um cara estudioso, que aprendeu com os filhos aquele ciclo do desenvolvimento. Mas mais para o meio aí da caminhada de Piaget, o que ele diz? Ele escreve uma teoria chamada epistemologia genética. A epistemologia genética nada mais é do que uma teoria explicando como o homem conhece, aprende a conhecer o que acontece dentro do cérebro. E ele relaciona, olha que lindo isso, vai nos servir ali na frente. Ele relaciona isso com a digestão também, com a parte fisiológica. E é bem interessante porque ele vai falar de coisas que a gente recebe do mundo, que a gente consegue acomodar, porque já tem lugar dentro, e coisas que a gente precisa assimilar, mastigar, experimentar. Assim são os aprendizados. Logo, o que acontecerá hoje vai ser isso também. Vocês têm coisas que eu vou dizer, que vocês vão só acomodar, porque vocês já têm um potinho para colocar aquilo, já é conhecido, e a partir do que você conhece, eu vou te dar um pouco além, que você vai, gruda nisso aqui, parece que aquilo ali, e você vai construindo. Então, veja, eu sei sentar, eu sei segurar, eu sei o que é equilíbrio, porque eu paro de pé, eu sei o que é pedalar. Só que tudo isso em cima de uma bicicleta chama-se andar de bicicleta. Não é isso? Neste momento, eu estou criando um novo aprendizado, juntando todos os que eu já tinha. Não é assim? Não é bacana? Só que aí eu faço eu sei andar, eu sei o que é andar de bicicleta, e coloco no meu arquivinho também
um novo aprendizado. Então, além de eu segurar, sentar, equilíbrio, pedalar, eu agora sei andar de bicicleta. Eu aprendi. Que aí envolve velocidade, envolve outras coisas. Todas as minhas células aprendem a andar de bicicleta, porque eu sabia antes andar, sentar, segurar. É bem legal que vocês entendam como o processamento da adaptação, Francine não falou, mas eu estou colocando aqui o Piaget também para vocês entenderem como é lindo, assim, como a gente vai. Quanto mais a gente sabe, então, quanto mais arquivinhos eu tenho, mais a gente tem facilidade de saber, porque a gente tem mais como acomodar as informações. Não é bacana? E é isso daqui que nós fazemos, não só com ensinamentos. Ensinamentos metodológicos, não. A gente também vai aprender pessoas a partir daí. A gente olha, não pensa que você está olhando assim, o assado, você está pensando, seu cérebro está tentando colocar aquela pessoa dentro das caixinhas que você tem. Ela é séria, ela é inteligente, ela é bacana, ela é feia, ela é bonita, ela é alta, ela usa todas as caixinhas. Inclusive, a partir dessas caixinhas, a gente tem impressões de pessoas que a gente só olha de longe, porque parece com uma coisa que nós já conhecemos. Conhecem isso? Aí a gente diz que o santo não bateu. Mas não é só uma questão de santo, é uma questão de informações guardadas no seu cérebro e que poderão te dar uma resposta ali na frente. Não é lindo? Então vamos voltar lá. Por quê? Porque aqui era a Francine tentando dizer, gente, o que eu estou falando já foi dito um dia. Entende? Assim, o que eu estou falando já foi dito um dia. Aí ela fala também, dentro desse processamento da informação, é o seguinte: a tendência natural do sistema do processamento de informação do cérebro é avançar para um estado de saúde mental. Ela fala também da autocura. Um construto, então, essa autocura é um construto baseado na resposta do próprio corpo e lesões corporais. O que ela quer dizer aqui? Ela quer dizer o seguinte, que ela entende que o nosso cérebro está pronto para viver a saúde mental. Ele foi feito para funcionar fluidicamente, completamente tranquilo. É um fluir. A informação vem e tal, não sei o quê. Como a nossa pele. Como ela fala da autocura, ela relaciona com o nosso corpo físico. Então, o que ela diz? Que se você tem um corte com uma ferpa, né? Está aqui enfiada uma ferpa. Essa ferpa, ela dificulta a cura. Ela vai inflamar, como toda inflamação, ela vai inchar, vai doer, vai ter um líquido, vai acontecer um monte de coisa aqui, porque tem algo bloqueando a cura dessa mão, não é assim? Ela vai entender que o processo cerebral funciona da mesma forma, que se não houver bloqueios, se não houverem ferpas, se a pessoa estiver com a condição cerebral, neurológica, de memórias tranquilas, o cérebro terá condição de saúde mental. Logo, ela está afirmando que o processamento adaptativo da informação só não corre com naturalidade em direção à saúde mental porque existem questões que estão ali interrompendo isso. Logo, aquele dedo ali deve ser o nosso. A gente tem que achar qual é a ferpa, qual é o machucado, que pode sim estar atrapalhando com que este sistema processe de uma forma adaptativa a informação. Qual é o bloqueio que tem ali? Então, aqui vocês vejam, nessa passagem, né,
de um neurônio para o outro, é que tudo se dá, só que são milhões, é uma rede. Esta rede, vamos olhar aqui, se você tem um bloqueio em algum lugar aqui, você não vai ter condições de estar adaptado. E o que é um bloqueio para nós? É um possível trauma que deixou uma marca que não tem condições da pessoa lidar com aquilo. Então, acaba se tornando o que a gente vai entender como uma ferpa, às vezes maior, às vezes menor. Vocês sabem que existem ferpas que a gente sofre e, às vezes, a gente leva um tempo, mas a gente digere. E existem ferpas que ficam ali consolidadas dentro do nosso sistema neural, dentro da nossa memória, aquilo não tem digestão, a gente não consegue digerir aquilo, aquilo fica travando um funcionamento da rede neural. Tá claro para vocês? O óbvio, né? Até agora, bem tranquilo. O óbvio. O que o trauma faz? Como é que o trauma é tocado, né? Que faz com que seja, de fato, uma ferpa. A informação armazenada nestas redes, ela está lá dentro. Você está andando, está vivendo, está rodando aí que nem esse cidadão, não é? A informação está ali armazenada. Nestas redes de memória que são patogênicas, elas vão fazer o quê? Elas vão gerar sintomas, mal-estar, normalmente sofrimentos. Não é o que a gente gostaria, mas elas ficam ali. Quer dizer, como é que você sabe disso? Vamos voltar aqui. Deixa eu dar um stop. Eu não sei se eu tenho ferpas. É assim que o paciente chega, né? Ele não chega falando, eu no dia 3 de maio, quando eu estava fazendo aniversário de 2 aninhos, aconteceu uma coisa, né? E eu fiquei com aquela ferpa. Ele não sabe nada disso, ele não tem noção. Até porque a gente está falando de trauma, mas a gente pode falar só de crenças que nem vieram de traumas, mas que são mal concebidas e que ficam armazenadas de que maneira? Mal concebidas. Aqui, a palavra patogênica, tem toda uma discussão, sabe, gente? Depois vocês vão estudar isso, vocês vão ver. Mas aqui, o que a gente quer dizer é que memória patogênica é esta memória que não foi digerida, assimilada, processada de forma a fluir. É como se fosse um espaço pequeno para passar algo maior. Vamos conversar um pouquinho sobre trauma. Veja bem, quando eu tenho... Se alguém abrir a porta agora com uma metralhadora agora, neste momento, eu não vou poder amá-las. Agora há pouco eu me emocionei, né? Com o relato da Bia e tal. Não, esquece disso. Se alguém abrir a porta aqui, eu vou jogar o computador no chão, vou parar, vou ficar... E todo o meu sangue vai para a periferia para... Esse cérebro, o córtex, você esquece. O sistema límbico... Você pode pegar para minha figura? O sistema límbico, esquece. O sistema das emoções, esquece, você está em pane. O cérebro reptiliano, o cérebro que está embaixo de tudo, a mãozinha que corre lá embaixo, esse cerebelo é que vai, essa partinha aqui, é que vai tomar conta da sua vida. Essa você vai esquecer, essa você vai esquecer. Por quê? Porque neste ponto que está o ponto da sobrevivência. Quando alguma coisa acontece na sua vida que pede para você mais do que você pode suportar, mais do que a sua cabeça consegue entender, mais do que as suas emoções conseguem lidar, se aquilo ultrapassa o seu limite, como um abuso. Você estava ali fazendo um carrinho, de repente acontece alguma coisa, você tem 3 aninhos.
ok? É maior do que você, você só vai para a sobrevivência, que é onde muitas vezes nós dissociamos, porque o que a gente tem não dá conta de lidar com aquela informação. É como se fosse uma figurinha maior querendo passar num buraquinho menor. Então, o hipocampo, ele perde, a amígdala, eles perdem a condição de digerir aquilo que é tamanho, que ultrapassa o limite. Logo, esta informação será bem processada? Não vai, né, gente? Não vai, não. Esta informação, ela vai ficar ali, ela vai ficar mal processada, e se esta informação fica na nossa rede neural mal processada, ela oferecerá, gentilmente, sintomas. É um cérebro que está, sabe, patinando, igual algumas pessoas falam. Tá, tem alguma coisa com a qual ele tem que lidar e que ele tem que passar que ele não dá conta. Então, é bem interessante a gente olhar que essa informação, então, armazenada nestas redes de memória, que são consideradas patogênicas, gerarão, então, um mal-estar, um sofrimento, um sintoma que não é o mais adequado. Então, as memórias que são inadequadamente processadas e armazenadas de forma disfuncional é que são as nossas ferpas. Bacana, né? E o processo que a gente vai usar aqui, o processamento adaptativo da informação, ele fica desfalcado, ele fica sem todas as peças. Nós temos um lugarzinho que está fechado com uma informação e que por ali as coisas não funcionam muito bem. Nós vamos precisar fortalecer essa rede neural. E, além de tudo, assim, é bacana a gente falar, assim como eu falei da bicicleta, bicicleta, então eu tenho que saber andar, eu tenho que saber equilíbrio, eu tenho que saber várias coisas para tomar menos tombo. Simples assim, porque eu ainda vou ter que assimilar tudo junto para ter esse ensinamento, esse conhecimento, esta informação andar de bicicleta. Tá bem? Mas, veja como é tudo ligado. É como se uma rede neural fosse dada para aprender a andar de bicicleta. Aí você pega esse sentar e você vai poder usar o sentar em outra rede neural que vai falar sobre ser terapeuta, que trabalha sentado, na maioria das vezes. Aninha, por favor, fecha seu som. Então, o que é bem legal da gente entender é que o que nós vamos fazer é tornar este lugar que ficou enfraquecido, que não soube lidar com aquilo, mais fortalecido. Esse é o trabalho para a cura. Essa mulherzinha aí é você. É você e ela está junto com você, esse é o paciente, sinalizando onde está a ferpa, que é o que nós vamos aprender daqui para frente. Mas, assim que esta ferpa é encontrada, não é muito bacana isso? Olha que legal. Você vai junto com esse paciente, imaginando que ele tem uma rede neural que deveria funcionar de forma tranquila, fluídica. O processamento deveria ser adaptativo. Ele tem ali, naquele ponto, uma questão que você, como terapeuta, vai precisar fortalecer. Quero que vocês olhem para essa imagem, porque é isso que nós vamos fazer com esta pessoa. Nós vamos estimular este cérebro naquele ponto que esta pessoa precisa digerir. É através da estimulação bilateral que nós vamos conseguir fazer com que este cérebro consiga digerir, ou seja, adaptar
processar e adaptar de forma adequada a informação. Olha que bonitinho. Então, essa estimulação bilateral que a gente faz, claro, existem outras maneiras de estimular este cérebro, nós sabemos, a tátil, a audível, mas aquela que vai nos interessar é essa aqui que nós vamos falar especificamente dessa visual. Então, a atenção dual, a memória traumática, pode fazer com que o sistema ativado processe o conteúdo armazenado de forma disfuncional. O que é mais interessante aqui? A atenção dual, sistema ativado, hein? Guardaram isso? Sistema ativado. Guardem isso. Param. Então, com a estimulação, nós vamos ali naquele ponto que nos interessa, que é este sistema ativado. Eu pretendo trabalhar ou estimular o andar de bicicleta? Não. Me interessa estimular aquele ponto que nós vamos identificar como problemático, aquela memória patogênica. Por isso, olha, eu vou pôr de novo esse slide. Olha, cada palavra aqui que eu pesquei a dedo é exatamente isso, gente. Vamos pôr aqui para funcionar. A atenção dual, a memória traumática. Então, quando eu estimular o cérebro aqui, com as estimulações, e a pessoa lembrando daquilo que é a memória traumática, pode fazer com que este sistema ativado processe aquele conteúdo que está armazenado de forma disfuncional. Tá. Opa, alô? Cadê vocês? Tcharam. Voltei? Voltei. Não é maravilhoso? Porque é exatamente isso que nós queremos chamar de cura. Quando eu faço a estimulação no presente e coloco esse cidadão conectado com a memória traumática correta, com o seu ativo, o sistema que realmente foi armazenado de forma disfuncional, eu consigo promover ali uma condição que dará ao paciente a ideia de que, de fato, ele pode soltar aquilo, digerir aquilo, que ele pode transformar aquilo, ele pode olhar para aquilo de maneira diferente e estando mais adaptado, né? Se a gente faz esse processamento e esta informação fica mais adaptativa, o que não estiver no seu cérebro não estará em você, não estará na sua vida, não estará no seu corpo. Bom isso? Muito bom. Então, isso daqui é o nosso processo de cura, segundo nossa queridíssima Francine. E aí a gente retoma aqui neste ponto. Vamos repassar os slides para vocês terem uma clareza mais interessante disso, para a gente pular para aquilo que é o começo. Nós vamos ver aqui que o processo de cura é através do processamento da informação para que ela se torne adaptativa. Esse processamento adaptativo da informação, ele acontece naturalmente, ele já busca essas condições, ok? Busca-se, então, que o equilíbrio neurológico em um sistema fisiológico que processa essa informação, claro, sempre terá o objetivo de uma resolução adaptativa. Francine fala em seu livro sobre como isso já era falado na visão freudiana, na teoria de Pavlov, e eu trouxe aqui a visão de Piaget, que também é muito clara e similar, acho que até mais do que a dos outros dois, pelo tanto que eu conheço a Piaget. A tendência natural do sistema, e isso é legal saber, por isso que a gente vai lá e mexe no ruim e libera a pessoa. Por quê?
Porque a tendência natural do sistema de processamento da informação dentro do cérebro é avançar para um estado de saúde mental. Esse é o objetivo natural do cérebro, dar conta de todas as informações que o mundo impõe a gente. Dentro deste trabalho da Francine, ela fala de autocura psicológica correlacionando o organismo cerebral com o organismo corporal e vendo como o nosso natural é curar as lesões e que o cérebro também poderá fazer isso. Que dentro da busca dessa autocura, nós teremos que remover as ferpas que foram deixadas, colocadas, armazenadas de uma forma inadequada através das nossas sinapses. Então, essa rede neural fica impedida de funcionar com fluidez, com adaptabilidade, se ela tiver ali um ponto que está impedindo que essa informação transite de forma adaptativa e natural, que é o nosso trauma. Falei um pouquinho do trauma, de como a gente não dá conta de algo que está acontecendo diante da gente, logo, não dá para a gente, só se a gente morrer. Então, o que o cérebro faz? Ele deixa aquele tanto não digerível, não compreendido, não podido ser sentido num lugar que fica ali dentro do nosso cérebro, como a tal da ferpa. Essa ferpa colocada, ela vai nos dar um impedimento de ter uma vida fluídica, nos gerando alguns sintomas, mal-estar e sofrimentos. Essas memórias, que são de forma inadequada processadas, elas precisam se tornar, elas vão ser identificadas para que elas possam se tornar processáveis e adequadas. O trabalho do terapeuta aqui é fortalecer esse sistema para que vá até lá e dê conta para digerir o que não pôde ser digerido na infância. Seu papel é identificar, mapear e identificar onde está a ferpa e então trazer para este cérebro a estimulação que vai provocar a adaptação desta informação, através, especialmente, dos movimentos bilaterais, oculares, táteis e audíveis. A atenção dual, logo, esta informação do presente e do passado, essa atenção dual que estará ligada ao processo de estimulação e também à memória traumática, pode fazer com que esse sistema que você ativou, que você identificou como ferpa, seja processado e armazenado de uma forma, então, que vá se dar adaptativo, possibilitando a cura. Respirem, respirem. Tranquilo? Bom, é isso que nós devemos fazer. Então, se a gente não está trazendo aquele movimento de cura interessante, se a gente não está trazendo aquela certeza, né? A pessoa traz uma coisa e a gente melhorou um pouquinho, né? Mas não mexeu exatamente, é porque a gente não encontrou a ferpa do jeito que deve ser encontrada e não processamos ou não estimulamos o ponto exato que precisa ser estimulada e não colaboramos para que esta pessoa conseguisse digerir aquilo como precisa, para que naturalmente ela tenha uma resposta na vida. Bom?